Enquanto você escolhe o caminho fácil, perde o propósito maior. Essa frase parece dura, mas é uma verdade espiritual que muitas vezes ignoramos. Porque, no fundo, todos nós temos uma inclinação natural pelo conforto, pela segurança, pelo que exige menos de nós. Mas o propósito de Deus, embora seja cheio de graça, nunca é entregue sem esforço. Desde os tempos bíblicos, vemos que Deus sempre teve grandes planos para os seus filhos, mas esses planos quase sempre exigiram sacrifício, renúncia, perseverança e obediência. O problema é que vivemos numa geração que idolatra a facilidade. Tudo precisa ser rápido, leve, sem dor. Mas o Evangelho não é sobre atalhos, é sobre cruz. Jesus disse em Mateus 16:24, "Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me." Negar-se a si mesmo nunca será o caminho fácil. Tomar a cruz exige força, fé e foco no eterno, não no momentâneo. O caminho fácil é aquele que não confronta o pecado, que não exige santidade, que permite seguir a Deus do seu jeito. É o caminho das concessões, dos atalhos emocionais, das decisões baseadas na vontade da carne. Mas o caminho do propósito é estreito. Jesus mesmo disse em Mateus 7:13 e 14, "Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem." Ou seja, o caminho fácil pode ser o mais popular, o mais cômodo, o mais bonito aos olhos humanos. Mas é o caminho que desvia do plano de Deus. Você pode até andar por ele e não perceber de imediato, mas, pouco a pouco, você começa a sentir que algo está errado. O vazio cresce, a fé esfria, a presença de Deus parece distante, e é porque você saiu da rota, mesmo que não tenha percebido. Você não pecou escandalosamente, mas escolheu o mais cômodo em vez do mais correto. E aos poucos, perdeu a conexão com o propósito maior. Quantas vezes Deus já falou ao seu coração para você orar, jejuar, perdoar, se calar, esperar, obedecer, mas você escolheu o mais fácil? Escolheu adiar, justificar, racionalizar. Quantas vezes você soube claramente o que Deus queria, mas preferiu o caminho que parecia menos doloroso? Foi assim com Adão e Eva. Eles tinham tudo: comunhão com Deus, provisão, autoridade. Mas, diante da escolha, optaram por um atalho para o conhecimento e perderam o propósito maior da obediência e da vida eterna. Foi assim com Esaú, que vendeu seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Ele trocou o propósito eterno por uma necessidade imediata. O que era mais fácil naquele momento custou caro. A Bíblia diz em Hebreus 12:16-17 que, mesmo depois, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o tivesse buscado. Isso nos mostra que há decisões que não podem ser tomadas de qualquer jeito. O fácil, hoje, pode ser o motivo da dor amanhã. Jonas também quis o caminho fácil. Deus disse: "Vá para Nínive." E ele fugiu para Tarsis. A rota que ele escolheu parecia mais tranquila, mas o levou para uma tempestade. E o mais interessante é que ele estava dormindo no porão do navio, enquanto tudo desabava ao redor. Assim somos nós muitas vezes. Escolhemos fugir da responsabilidade, da obediência, da missão, e tentamos fingir que está tudo bem, dormindo no fundo do barco, anestesiando a alma, ignorando os sinais. Mas a tempestade vem, porque o caminho fácil, fora da vontade de Deus, sempre gera consequências. E o mais bonito é que, mesmo ali, no ventre do peixe, Jonas reconheceu: "Clamei ao Senhor na minha angústia, e ele me respondeu." Jonas 2:2. Ou seja, Deus ainda responde quando nos arrependemos e voltamos para o propósito. Mas quantos danos poderiam ser evitados se tivéssemos obedecido no início? O fácil é sempre mais atrativo à carne, mas o propósito é sempre mais recompensador no espírito. Moisés podia ter ficado no palácio.
Podia ter vivido como o príncipe do Egito, rodeado de luxo, conforto e status. Mas ele escolheu o sofrimento com o povo de Deus. Hebreus 11, 25 e 26 diz que Moisés preferiu ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Ele considerou as riquezas de Cristo como maiores do que os tesouros do Egito. Por quê? Porque ele tinha os olhos fixos na recompensa. Moisés entendeu que o propósito custa caro, mas vale cada renúncia. E Deus o usou para libertar uma nação inteira. Agora, pare e pense. E se Moisés tivesse escolhido o caminho fácil? E se tivesse ficado acomodado no palácio dizendo: "Isso aqui é confortável, não preciso me meter nisso"? O plano de Deus continuaria, mas ele teria perdido o privilégio de ser o instrumento. O mesmo vale para você. Deus tem um plano para a sua vida. Ele tem um chamado, um destino, algo eterno e poderoso para cumprir através de você. Mas, enquanto você escolher o caminho mais fácil, de menos oração, menos compromisso, menos esforço, vai continuar vendo sua vida espiritual parada, seu propósito travado, sua alma inquieta. Porque o propósito de Deus não cabe na zona de conforto. Exige que você abandone o que parece bom para viver o que é eterno. Exige que você confie, mesmo quando não entende. Que você continue, mesmo quando está cansado. Que você obedeça, mesmo quando é difícil. E essa escolha é diária. Jesus não disse: "Tome sua cruz no domingo". Ele disse: "Tome sua cruz diariamente". Porque todo dia sua carne vai querer o fácil, mas o Espírito vai te chamar para o caminho do propósito. E aqui vai um alerta sério. Às vezes o caminho fácil até funciona. Às vezes ele traz resultados rápidos, mas ele não traz paz. Ele não traz plenitude. Ele não traz presença. E você pode até enganar os outros, mas não engana a Deus. Porque Deus não se impressiona com movimento. Ele se impressiona com obediência. O propósito maior que ele tem para você não pode ser vivido com atalhos. Tem que ser trilhado com firmeza, com fé e com perseverança. Paulo disse em 2 Timóteo 4:7: "Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé". Ou seja, ele não procurou o caminho mais rápido. Ele lutou, ele correu, ele guardou a fé. Porque ele sabia que no final o que importa é ter cumprido o propósito, e não apenas ter vivido uma vida tranquila. Talvez hoje você esteja diante de uma decisão. Talvez Deus esteja te chamando para algo maior, mas isso vai exigir sacrifício, vai exigir abrir mão de algo, vai exigir sair da zona de conforto. E aí está o seu teste. Vai escolher o fácil ou o propósito? Vai agradar sua carne ou obedecer ao Espírito? Vai viver por conveniência ou por convicção? Hoje o Senhor está te chamando para voltar ao caminho estreito, para deixar os atalhos e voltar à rota original, para entender que o que vem fácil, vai fácil, mas o que é construído com esforço, fé e obediência, permanece. Ele está dizendo: "Filho, filha, eu tenho mais para você, mas você precisa estar disposto a caminhar comigo mesmo quando for difícil, porque no final, o propósito vale mais do que qualquer conforto passageiro". Agora, ore comigo. Senhor, em nome de Jesus, eu coloco diante de Ti essa pessoa que tem enfrentado decisões difíceis, que tem sido tentada a escolher caminhos fáceis, atalhos sedutores, rotas sem cruz. Pai, abre os olhos espirituais dela. Mostra que o Teu propósito é maior do que qualquer comodidade, que a Tua vontade é perfeita, ainda que exija renúncia. Dá coragem para obedecer. Dá força para resistir ao fácil e caminhar pelo certo. Tira toda a confusão, toda a indecisão, toda a apatia espiritual. Renova a fé. Reacende a paixão pela Tua presença. E é que essa pessoa se levante hoje decidida a viver o Teu propósito, mesmo que isso custe tudo, porque no final vale a pena. Em nome de Jesus, amém. Se essa palavra falou com você, escreva nos comentários: "Eu escolho o propósito, não o caminho fácil". Curta esse vídeo.
Compartilhe com alguém que está diante de uma decisão importante e se inscreva no canal para receber mais mensagens que te despertam para a vontade de Deus. Que o Senhor te fortaleça, te direcione e te conduza ao centro da sua vontade.